Todos nós cristãos, desde o início do nosso aprendizado religioso, sabemos que Jesus Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados. Aprendemos também que esse método de castigo, que era aplicado desde muito tempo e que perdurou até a Idade Média. Eu sou o pastor Jorge Mourão e vamos desvendar o que está por trás da crucificação de Jesus, bem como o motivo que ele recebeu essa condenação à morte pela cruz. Porém, antes dê o seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos semelhantes a esse. Na época que eu estava me referindo, a palavra cruz refletia nas pessoas daquela época um pavor tão grande que não gostaria nem de ouvir falar. Até porque, naquele tempo, tinham 3 tipos de condenações brutais, tais como fogueira santa, que a igreja da época aplicava em pessoas que eram flagradas com atividades de bruxaria, ou pelo menos quando se tinha desconfiança de tal prática. A pessoa era amarrada em um poste em cima de uma pilha de madeira, da qual era queimada viva até a consumação da vida. Depois teve a decapitação, que era aplicada às pessoas pela prática de traição ao regime de governo de um determinado reinado. Decapitação: o condenado era apresentado à frente de uma corte, do qual era decapitado pelo carrasco com um golpe desferido no pescoço, separando a cabeça do corpo, a qual rolava dentro de um cesto. Após a cabeça era colocada em um poste e ali ficava vários dias, como exemplo para as pessoas que ousassem cometer outros crimes. Mas nenhuma delas era tão cruel, aterrorizante e humilhante do que a crucificação que era aplicada. Era humilhante porque esse castigo era feito como um espetáculo público, onde os assistentes ficavam encarando com gestos e palavras ofensivas que chegavam a atirar pedras e outros objetos no condenado. Além disso, a morte só acontecia alguns dias após ser pregado na cruz, onde o condenado ficava passando por um misto de perda de sangue, desidratação e sufocamento. Essa pena de morte era um escárnio ao condenado e uma morte cruel. Uma das técnicas era deixá-lo pendurado em um pedaço de madeira até que morresse. Esse método de punição que era aplicado em condenados considerados mais nocivos. Depois de muitos estudos e pesquisas, a crucificação provavelmente surgiu no século VI a.C., entre os sírios e babilônicos, e usado muito entre os persas, e eram usados até como decoração de palácios de reis dos assírios. Nesses palácios, as paredes eram decoradas representando algumas batalhas de conquistas, com prisioneiros sendo executados pendurados em postes, com traves inseridas em suas costelas. Após a conquista da cidade israelita de Laquis por Senaqueribe em 701 a.C., note que a maioria desses castigos eram aplicados, via de regra, contra o povo de Deus. Quem nunca ouviu o nome de Alexandre o Grande, quando suas tropas invadiram a cidade de Tiro, próximo à faixa de Gaza atual, ele crucificou 2.000 pessoas daquela cidade. Estou contando esses episódios para que possamos chegar à crucificação de Jesus, até quando Roma, no ano de 60 a.C., invadiu uma tribo britânica que foram derrotados, e muitos legionários romanos foram crucificados. Quando os romanos chegaram ao território da Terra Santa, em uma celebração, foram surpreendidos, onde em torno de 800 judeus foram crucificados. Foi 88 anos antes de Cristo, onde o condenado era obrigado a carregar a parte horizontal da cruz até o local da execução. As mulheres de Jerusalém ofereciam ao condenado uma bebida que tinha efeitos analgésicos. O condenado era despido e deitado de costas ao longo da trave vertical, e seus braços eram estendidos ao longo da trave horizontal. Depois, os braços eram amarrados à trave
e eram cravados pregos nos pulsos. Alguns historiadores falam que os pregos eram colocados nas mãos, mas, após muitos estudos, se chegou à conclusão que pregos se traspassava as mãos. Fatalmente, com o peso do corpo, a cartilagem das mãos se rasgaria. Os pés eram amarrados ou pregados na trave vertical, nos dois pés, de modo que os joelhos ficavam levemente flexionados. O crucificado, sempre que fazia força sobre os pés para evitar o sufocamento, causava uma indescritível dor e uma grande hemorragia nos pés. O condenado sofria pela hemorragia, desidratação e insuficiência respiratória, em uma agonia que podia levar alguns dias. Na maioria dos casos, o condenado tinha 2 pernas quebradas, na tíbia, que é o osso da canela, para que ele não suspendesse o corpo e, nesse caso, a morte seja por sufocamento iminente. No caso de Jesus, as suas pernas não foram quebradas. Na Bíblia vemos que os soldados romanos fizeram isso com os condenados que haviam sido crucificados ao lado de Jesus. Não quebraram as pernas de Jesus porque julgavam que Jesus já havia morrido. Vemos que esse tipo de castigo era reservado para os piores inimigos, aplicado à traição, terrorismo ou pessoa potencialmente perigosa e nociva. Então, foi aplicado em Jesus Cristo, pois ele não havia cometido crime nenhum. Os seus acusadores perceberam que Jesus representava aquele que mudaria o mundo como eles conheciam e queriam. Jesus representava essa mudança que eles temiam. Não queriam que o mundo mudasse, e para tal não era apenas acabar com ele, mas acabar de forma cruel para pregar para os outros que a sua mensagem não deveria perdurar. E o pior é que Jesus foi acusado e condenado pelos judeus, considerados o povo de Deus. Os judeus são remanescentes da tribo de Judá, e até hoje dizemos: Jesus, leão da tribo de Judá. A condenação que veio sobre Jesus, ele suportou calado como um cordeiro manso levado ao matadouro, simplesmente por amor. Amor por você e por mim, para pagar os nossos pecados que pelo menos ainda cometemos. Um amor que o levou à cruz. Seu suor se transformou em sangue, foi traído, preso, negado, condenado, açoitado, humilhado, cuspido e crucificado. Ele tomou os nossos pecados sobre si, inclusive por aqueles que o crucificaram. E hoje ainda nos oferece uma vida de abundância e o seu sangue quando clamamos diante das desventuras, dificuldades e perigos. Jesus sempre está para nos justificar diante do nosso Senhor Deus. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.